Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar as atividades dessa apostila aqui. Lembrando que amanhã não haverá aula, porque é dia do funcionário público, e segunda-feira também não, porque é feriado. Então nós vamos fazer o dia de hoje de atividade, que é dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira, e depois nós voltaremos na terça-feira. Então aproveitem para descansar, colocar as atividades em dia se for necessário, tá bom? Na atividade de língua portuguesa de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com verbetes. Então, verbetes são textos pequenos que vão dar informações para a gente sobre determinada coisa. No caso aqui, nós vamos ver sobre as abelhas. Então, em duplas, registrem o que aprenderam sobre as abelhas, com a leitura do verbete. Então, onde vivem as abelhas? Quais são as características físicas? Como se organizam? Como se alimentam? E curiosidades sobre o animal. Então, nós vamos fazer a leitura, tá? E vocês irão preencher essa tabela aqui com as informações que vocês aprenderam na leitura. Então, aqui nós vamos fazer a leitura. Abelhas. Existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. As mais conhecidas são as comumente denominadas abelhas africanizadas, mistura de abelha da África com a europeia, que podem causar acidentes devido à inoculação de veneno com ferrão. Existem também as chamadas abelhas nativas, as quais sua grande maioria não tem ferrão nem veneno, arapuá, jataí, mandaçaí, entre outras, e normalmente enroscam no cabelo quando importunadas. Como não inoculam veneno, então quando a gente está falando inocular, é depositar o veneno na gente, com um ferrão. Não são passíveis de controle, além de serem protegidas por lei ambiental. Então nós temos as abelhas que têm o ferrão e as que não têm. E as que têm ferrão podem causar acidentes devido ao veneno que elas têm, como alergias, e outras complicações. As que não inoculam veneno, elas são protegidas por lei ambiental. Encontramos ainda as mamangavas, as abelhas grandes e solitárias, com ferrão e veneno, que em geral fazem seus ninhos no solo ou em ocos de árvores. As abelhas são consideradas insetos úteis por quê? Então, olha só a importância das abelhas na natureza. Contribuem para a fecundação das flores, propiciando o aumento da produção de frutos e grãos, através da polinização. Outro fator para considerarmos as abelhas importantes, produzem o mel e a geleia real, importantes fontes energética e nutritiva. E um último fator aqui, produzem o própolis a partir de substâncias resinosas dos brotos e cascas de vegetais, o qual atua como antibiótico natural. Na sociedade das abelhas, distingue-se 3 tipos de indivíduos. As rainhas possuem ferrão, utilizando somente para a postura dos ovos. Os zangões, que não têm ferrão, sem ferrão, e as operárias, que possuem ferrão. Então é assim que elas se organizam, tá? Então numa colmeia sempre tem a rainha, as operárias e os zangões. Do que elas se alimentam? Alimentam-se do néctar e pólen que retiram das flores, levando-os para a colmeia e armazenando-os em favos, sendo que todo o trabalho da colmeia, coleta de pólen, néctar e própolis, limpeza, defesa, construção de farros e alimentação das larvas, é realizado pelas operárias. Então quem faz todo esse trabalho são as operárias. A abelha rainha, ela tem o papel apenas de criar, as novas abelhas, fazendo a depositação de ovos. E os zangões, o papel de fecundar esses ovos, tá bom?
Então, nesse primeiro texto aqui, nós podemos ver a alimentação das abelhas e como elas se organizam. Agora nós temos um segundo texto aqui, pessoal. Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à ordem Hymenoptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Anthophila, e são aparentados das vespas e formigas. Então aqui tem os nomes científicos, né, da família que elas pertencem, né, qual é a ordem na natureza que elas pertencem e que elas são parentes distantes de quem? Das vespas e das formigas. A espécie de abelhas mais conhecida é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criado em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. A espécie de abelha nativa encontrada no Brasil são, geralmente, da tribo Meliponine. Não possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas. E a mais conhecida é a jataí, ao nome científico, Tetragonisca angustula. As abelhas com ferrão são encontradas comumente no Brasil. São espécies híbridas de abelhas europeias e africanas, criadas para maior produtividade e resistência. Elas são encontradas em todos os continentes, então onde as abelhas vivem? Em todos os continentes, exceto a Antártida. Em todos os habitats do planeta onde existem plantas, flores polinizadas por insetos. Elas são adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen. Então aqui, ó, do que ela se alimenta? Néctar e pólen. O primeiro principalmente como uma fonte de energia, que é o néctar. E o último principalmente pelas proteínas e os nutrientes. Então o néctar é fonte de energia e o pólen é fonte de proteína e nutrientes para as abelhas. A polinização que as abelhas fazem é importantíssimo, tanto ecologicamente como comercialmente. O declínio em abelhas selvagens aumentou o valor da polinização por colmeias geridas comercialmente de abelhas malíferas. As abelhas variam de tamanho, então quais são as características? Desde minúsculas espécies de abelhas sem ferrão, cujas obreiras são inferiores a 2 milímetros de comprimento, como a perdita mínima, até a Chalicodoma plutão, a maior espécie de abelha cortadeira, cujas fêmeas podem atingir um comprimento de 39 milímetros. Então esses nomes aqui são nomes científicos de outras espécies, tá? Então, quais são as características das abelhas? Nós vimos no começo desse texto que as abelhas são insetos voadores e que algumas possuem ferrão e outras não possuem ferrão, tá? A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito. Então, o que é apicultura? É o trabalho feito com as abelhas, é onde se cria abelhas. Então, está falando que é praticada há milênios, desde os tempos antigos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geleia real e própolis. As abelhas têm aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até os dias atuais. Então, voltando aqui na nossa atividade, nós vimos na leitura onde elas vivem, as características físicas, como se organizam, como se alimentam, e aqui tem outras curiosidades sobre o animal que vocês podem colocar, que vocês acharem interessante na leitura do texto, tá? Depois nós vamos fazer atividade de matemática.
Festa das Regiões. Todos os anos há uma tradicional festa na cidade em que Paola e Rodrigo moram. Na cidade moram pessoas vindas de diferentes regiões do país e por isso eles promovem a Festa dos Estados Brasileiros. Então aqui ó, nós temos um mapa do Brasil, esse é o nosso país, ó. E o nosso país é dividido em estados, pessoal. Então tem aqui o estado de São Paulo, ó, em azul, aonde está a nossa cidade, tá? Está aqui dentro, nossa cidade. Depois tem estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem vários estados aqui, ó, o Brasil, tá? Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso. Vocês podem observar com atenção esse mapa. E vocês podem perceber também que ele está dividido em cores. Então tem um conjunto de estados na cor verde, um conjunto de estados na cor laranja, um conjunto de estados na cor amarela, outro conjunto na cor azul e um na cor rosa. Esse conjunto de estados vai fazer a divisão das regiões. Então aqui em rosa nós temos a região sul. Então o nosso país também é dividido não somente em estados, mas também em regiões. As regiões então são conjuntos de estados, ó. A região sul é formada pelo estado Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região azul, qual que é? Olha aqui na legenda, ó, região sudeste. Então a região sudeste é formada pelo estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí vocês podem ver a região amarela, que é centro-oeste, a região laranja, que é o nordeste, e a região verde, que é a região norte do nosso país. Cada região, então, tem um tanto de estados, pessoal. Observando esse mapa, então, e sabendo disso, na próxima folha da atividade, vocês irão responder algumas questões. Então, número 1. Na festa são organizadas 5 grandes barracas, cada qual de uma cor. Todas representam as regiões brasileiras. Observe o mapa e complete o quadro com o número de estados de cada região. Então aqui tem as regiões nessa tabela e aqui vocês irão colocar o número de estados. Então, por exemplo, a região norte é a região verde. Então vocês irão voltar lá no mapa para ver quantos estados tem a região norte. Então aqui, ó, região norte que está pintada de verde, ó. Vocês irão contar os estados, ó. Acre 1, Rondônia 2, Amazonas 3, até contar todos que estão pintados de verde. Aí vocês irão colocar a quantidade de estados aqui. Então, quantos estados tem a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul? Depois que vocês completarem essa tabela aqui com a quantidade dos estados em cada região, vocês irão responder letra A. Em qual das regiões há mais estados? Na região norte ou na região nordeste? Qual que tem mais? Norte ou nordeste? Letra B. Quantos estados há mais? Então, por exemplo, professor, a região que mais tem estado é a região nordeste. Então, quantos a mais essa região tem? A pergunta quer saber. Então, tem que pegar o maior, tirar o menor. O resultado é a quantidade de estados a mais. Letra C. Há regiões com a mesma quantidade de estados? Tem alguma região que tem a mesma quantidade aí? Se sim, quais são elas? Aí vocês irão escrever
os nomes das regiões que têm a mesma quantidade de estados, tá bom? E nós terminamos as nossas atividades de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.